Olá, eu me chamo Ana Beatriz, eu sou aluna de Biotecnologia na UFPB e hoje eu vou ministrar o assunto de reações nucleares. Bom, nada melhor do que começar falando um pouco sobre o núcleo, afinal é nele que começam as reações nucleares e sem ele nada disso existiria. Então, o núcleo ele é formado por partículas positivas, que são chamadas de prótons, e partículas de carga nula, que são chamadas de nêutrons. Os nêutrons e prótons somados, eles vão dar o valor da nossa massa do elemento ou do átomo em questão. Aqui como exemplo, a gente tem o carbono, que possui massa 12, ou seja, a quantidade de prótons e nêutrons somados dá esse valor dessa massa. E aqui embaixo a gente tem o número atômico, que se refere à quantidade de prótons existentes nesse elemento. Então, esclarecido isso, a gente vai falar um pouco agora sobre o decaimento nuclear e também sobre o que torna um núcleo instável. Então, como foi dito anteriormente, o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. Os nêutrons eles têm como objetivo impedir que essas cargas positivas elas fiquem indo para lugares contrários. Afinal, cargas de sinais iguais, elas tendem a ir para lados contrários. Só que o que acontece? Quando o núcleo ele tem uma quantidade muito grande de prótons e uma quantidade muito pequena de nêutrons, os nêutrons eles não vão conseguir impedir essa oposição de cargas positivas. E aí esse núcleo ele vai começar a se encher de energia até um momento em que ele não vai mais aguentar e vai acabar se desintegrando. E essas partículas elas vão acabar sendo jogadas para fora do núcleo. É o que a gente chama de partículas radioativas. O núcleo ele é considerado instável a partir de 84 prótons. O número atômico 84 se refere ao elemento polônio. Então, no caso, a partir desse elemento, o elemento já é considerado radioativo, porque ele tem um núcleo instável que vai liberar partículas radioativas. Então, as partículas que elas são liberadas quando acontece a desintegração do núcleo são as partículas alfa, beta e, no caso, a radiação gama. Quando ocorre essa liberação de partículas, o número atômico do elemento ele não vai ser o mesmo. Até porque, se ele libera próton, ele vai deixar de ter o número atômico que ele possuía antes. E é isso que acontece, é o decaimento nuclear. Ele deixa de ser um elemento para se tornar outro, que é justamente o que a gente vai ver agora. Então, começando com as partículas radioativas e o decaimento dessas partículas, a gente vai falar sobre a partícula alfa, que nada mais é do que um grupo de nêutrons e prótons que são liberados pelo núcleo a fim de chegar a um estado mais estável. Então, mais especificamente, são 2 prótons e 2 nêutrons que são emitidos por esse núcleo. E a partícula alfa, ela possui as características de ter 4 como valor de massa e 2 como número atômico. Se vocês forem pesquisar, existe um elemento da tabela periódica que possui as mesmas características, que é o hélio. Então, uma partícula alfa nada mais é do que um íon de hélio de carga positiva 2, afinal tem 2 prótons, que ele é expelido do núcleo a fim de conseguir encontrar um estado mais estável, como foi dito anteriormente. Aqui eu trouxe o exemplo do urânio, que sofre decaimento e acaba liberando uma partícula alfa. Então, ele começa com o número atômico 92. Só que o que acontece? Como ele libera 2 prótons,
ele se transforma em um elemento totalmente diferente, afinal, o seu número atômico foi mudado. Aqui nesse quadrinho, só reitera, né, o que eu já tinha dito anteriormente, que é a transformação do urânio em um elemento completamente diferente, que é o tório 234. E essa busca por estabilidade, ela vai continuar acontecendo, que é o que a gente chama de série radioativa. O tório agora ele já vai se transformar em um outro elemento, liberando uma partícula agora que é beta, e assim vai, até ele conseguir chegar no chumbo, que possui prótons, possui número atômico 82 e é considerado um núcleo estável. Bom, esse foi só o primeiro decaimento, a gente vai ver agora um bem interessante. Bom, passando agora para a partícula beta ela é bem peculiar, no sentido de ser interessante, no caso. Porque a partícula beta nada mais é do que um elétron que vai ser emitido pelo núcleo. Então, vamos começar a explicar, né, como é que acontece. Nada mais é do que um nêutron que ele decide que ele vai virar um próton. E, bem, um nêutron, como ele tem carga nula, né, o que acontece é que, na verdade, ele tem uma partezinha positiva e uma partezinha negativa, só que elas acabam se anulando. Aí, então, o nêutron, a fim de se tornar próton, ele vai e libera um elétron. E ele acaba se tornando positivo. E essa partícula aí que é liberada é a partícula beta. Então, agora falando sobre essa massa atômica aqui. Por que essa massa... massa atômica não, perdão. A massa do elemento. E por que essa massa ela é zero? Bem, o átomo, a maior parte da sua massa é a quantidade de nêutrons e prótons. Aí, no caso, o elétron, ele é apenas 1 sobre 1836 do valor da massa do átomo. Ou seja, um valor tão pequenininho que ele deve ser desconsiderado. Aí aqui eu trouxe um exemplo, que é o do carbono, que ele libera uma partícula beta e se transforma no nitrogênio. Então, dá para perceber aqui, né, que pelo fato do nêutron ele se tornar um próton, a quantidade do número atômico ela muda. E a massa continua a mesma, afinal, o valor é zero. Então, passando agora para a radiação gama, a radiação gama ela é diferente das radiações alfa e beta. E justamente é o que está escrito aqui, né? Porque ela não se trata de uma partícula. Quando foram feitos os experimentos para descobrirem sobre as suas características, né? Foi percebido que a radiação gama ela não sofria desvio pelo campo eletromagnético. Ou seja, ela não era constituída de partículas como a alfa e beta são. Aí, no caso, como tem nesse desenho aqui, né, a partícula gama, ela é bem semelhante aos raios-x, porque ela não possui carga elétrica nem massa. Só que a única diferença, na verdade, é porque ela é mais energética do que o raio-x, porque o seu comprimento de onda ele é menor. Eu acho que não dá pra ver aqui, porque infelizmente foi cortado do slide, da foto no caso. Mas aqui embaixo tinha a setinha que era falando sobre o comprimento de onda. Na verdade era ao contrário a setinha, porque vai... Ah, não, tava certo mesmo. Que vai do maior para o menor. Aqui do rádio, micro-ondas, até o gama. Aí, bem, a radiação gama, ela tem um poder muito alto de penetração. E é justamente pelo fato dela não possuir carga elétrica. Ela não sofre interferência dos elétrons, dos prótons e dos materiais que ela atravessa.
Então, por conta disso, a radiação gama ela pode atravessar o nosso corpo e causar danos irreparáveis. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra sobre a estabilidade e instabilidade do átomo, que relaciona, né, a quantidade de nêutrons e prótons. Então, a parte de baixo aqui, infelizmente foi cortado, mas ela se refere ao número atômico, ou seja, a quantidade de prótons. Minha letra ficou horrível com essa caneta, perdão. E aqui é a quantidade, a massa atômica e a quantidade de nêutrons, no caso. Aí aqui que tem, deixa eu mudar a cor, tem essa band of stability, que é na verdade, é meio que uma linha de estabilidade, em que os elementos que eles são considerados estáveis, eles se encontram mais ou menos aqui. Essa linha aqui, ela se refere aos elementos que têm um número de nêutrons e prótons iguais, e número atômico igual. E aqui, normalmente, no caso, os elementos que eles são considerados instáveis, eles se encontram ou acima dessa linha, como é o caso do beta, né, ou abaixo. Aí aqui eu acho que também foi cortado, mas essa parte aqui, onde tem, essa parte essa aqui de verde, ela se referia ao decaimento alfa. Enquanto essa aqui, a de cima, amarela, né, ela representa o decaimento beta. Aí aqui relaciona a quantidade de prótons. Bom, as partículas alfa, a gente pode lembrar aqui do urânio, que tem um número atômico, né, 92, que está mais ou menos aqui. E aqui é a das partículas beta. Bem, aqui eu trouxe uma questão só para finalizar e para que fique bem claro tudo que foi dito durante essa aula, né? Achei que seria uma boa ideia trazer uma questão aqui para terminar com chave de ouro. Então, indique quantas partículas alfa e beta são emitidas no decaimento nuclear do urânio 235, que se transforma no chumbo 207. Bem, o decaimento nuclear, ele leva em consideração o número atômico e acaba acontecendo a mudança, dependendo da partícula liberada, da massa. Então, nada melhor do que começar vendo essa variação da massa e a variação do número atômico. Então, a massa, né, que é aqui em cima, o caso vai ser 235 menos 207. Como eu já fiz essa questão, eu vou dar o valor logo fácil, que é 28. E a variação do número atômico, que é bem simples, 92 menos 82, que dá 10. Aqui eu acho que vai ficar mais fácil, vou passar aqui. Agora com a tela mais limpinha, eu vou deixar aqui só o valor pequenininho da variação, que foi 28 da massa, e a variação de prótons, que deu 10. E agora a gente vai passar para a equação geral, que é o urânio, que sofre decaimento liberando partículas alfa e beta, e se transforma no chumbo. Ou seja, como a gente quer saber a quantidade de partículas alfa e beta, eu não sei o valor. Então, eu vou colocar x partículas alfa, e aqui, né, a massa é o número atômico que a gente viu anteriormente. E, no caso, para o beta, eu vou colocar como y partículas beta. Então, agora, a gente vai ter que ver as semelhanças que tem aqui. No caso, a gente consegue ver que os dois variaram no número atômico. E no caso da partícula beta, a massa, como ela é zero, a gente percebe que toda essa variação que aconteceu aqui foi a partícula alfa responsável por isso.
Afinal, ela é a única que possui massa. Então, é mais fácil descobrir o valor da partícula alfa, perdão. Aí o que é que a gente vai fazer? A variação, ela não é 28? Aí a gente vai pegar essa variação e dividir pela massa do alfa, que dá 7. Esse é o número de partículas alfa que foram liberadas. Bem simples, né? Aí agora, para a gente descobrir a quantidade Y, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora para o número atômico. O número atômico, no caso, vai ser 7 vezes 2, ou seja, 14. Só que o que acontece? A variação aqui foi 10. E como aqui o número atômico está negativo, nada mais vai ser do que 14 menos 4, que vai dar 10. Então, a variação vai ser... o valor de y vai ser 14 menos 10. Ou seja, 4. Aí aqui quando você botar 4, vai ficar 4 vezes menos 1, né? E vai dar menos 4. E foi isso, a gente descobriu os valores de x e de y. Então, eu espero que vocês tenham conseguido aprender com essa aula e que ela tenha servido de alguma maneira para acrescentar ao conhecimento de vocês.